Deum laudamus, et Dominum confitemur, Ceterum Patrem, omnis terra veratur, Filiones Angeli, tibi celi et universi potestates, tibi cherubim et seraphim, vices amini voce proclamant, Sanctus, Sanctus, Sanctus. Caríssimos católicos apostólicos romanos, filhos da única igreja fundada por Jesus Cristo, Deus bendito e eterno. No Evangelho de São Mateus 16:18 diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus disse minha igreja no singular, não disse minhas igrejas no plural. A Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo, é a Igreja de Deus. Ela foi fundada no ano 30 em Jerusalém. Fora da Igreja Católica não há salvação. O católico que conhece a Igreja e a abandona para seguir as seitas não se salva. Jesus Cristo é católico, Nossa Senhora é católica, os apóstolos são católicos, até Judas Iscariotes, aquele covarde, falso e traidor, foi católico, mas não perseverou. Jesus chamou Judas de filho da perdição, João 17:12, e de diabo, João 6,70. São João diz que Judas era ladrão, João 12,6. Estimado católico, devemos amar e defender a nossa igreja contra as línguas caluniadoras e maldizentes. O católico que não defende a igreja é um Judas traidor, é um filho ingrato. Devemos amar a verdade ensinada pela Igreja Católica. Jesus diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no mesmo Evangelho 8,44, Jesus diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Quem quiser possuir paz no coração, deve buscar a verdade com sinceridade. A mentira escraviza as pessoas, porque a mentira é do demônio. Quem caminha na mentira, caminha na escuridão, caminha nas trevas. Estimados católicos, vamos refletir sobre a unidade e trindade de Deus. Sendo Deus um ser infinito, o intelecto não pode alcançar as suas profundidades. Por isso, ao revelar-nos a verdade sobre si mesmo, Deus tem que se contentar com enunciar-nos simplesmente qual é essa verdade. O como dela está tão longe de nossas faculdades nessa vida, que nem o próprio Deus trata de nolo explicar. A noção de um Deus em 3 pessoas tem que ser profundamente misteriosa. Nunca a conheceríamos
se Deus não nos tivesse levantado o véu para a podermos entrever. Mesmo conhecendo-a, poderíamos sentir a tentação de pensar que está demasiado afastada do nosso entendimento. Não é possível, porém, estarmos completamente às escuras. Frank Joseph Shedd escreve: Deus não zombaria de nós revelando uma coisa que não nos servisse para nada. Uma vez que quer que o conheçamos, devemos corresponder fazendo da nossa parte todo o esforço para isso, escreve Frank Joseph Shedd. Prezado católico, a fé católica é essa, que veneremos um só Deus na Trindade e a Trindade na unidade. O símbolo atanasiano diz: não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância. Estimado católico, unidade de Deus quer dizer que há um só Deus. Repito, unidade de Deus quer dizer que há um só Deus. Trindade de Deus quer dizer que em Deus há três pessoas iguais, realmente distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. São Clemente Romano escreve: vive Deus, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. O mártir Epipódio escreve: confesso que Cristo é Deus com o Pai e o Espírito Santo. É justo que devolva minha alma àquele que é meu Criador e Redentor, escreve o mártir Epipódio. No 11º Concílio de Toledo, do ano 675, diz: confessemos e cremos que a santa e inefável Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, é por sua mesma natureza um só Deus, de uma única substância, única natureza e único poder e majestade. 11º Concílio de Toledo, do ano 675. Prezados católicos, três pessoas realmente distintas quer dizer que em Deus uma pessoa não é a outra, sendo, porém, todas três um só Deus. O padre Jesus Bujanda explica: portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas realmente distintas, visto que o Pai não procede de ninguém, o Filho procede do Pai por geração, o Espírito Santo não é gerado, mas procede do Pai e do Filho, explica o padre Jesus Bujanda. Qual é a vida interior da Santíssima Trindade? Esta é a vida interior da Santíssima Trindade, explica o padre Léo, John 13. Deus que conhece, Deus conhecido e Deus que ama e é amado. Três divinas pessoas, cada uma distinta das outras duas, em sua relação com elas e ao mesmo tempo possuidora da mesma e única natureza divina em absoluta unidade, explica o padre Léo John 13, sacerdote norte-americano que morreu no ano de 1970. Estimado católico, nós não compreendemos nem podemos compreender como as três pessoas divinas
posto que realmente distintas são um só Deus. É um mistério. Isso mesmo, é um mistério. Não compreendemos, nem podemos compreender como as três pessoas divinas, posto que realmente distintas, são um só Deus. É um mistério. São Bernardo de Claraval escreve: procurar penetrar o mistério da Santíssima Trindade é uma curiosidade perigosa, escreve o santo. Admiti-lo e crê-lo, como faz a Igreja Católica, é só o que nos pode dar a certeza. Ver este mistério em toda a sua profundidade e beleza será na eternidade o mais alto grau de bem-aventurança, escreve São Bernardo de Claraval. O Pai, primeira pessoa da Santíssima Trindade, foi feito por alguém? Não. O símbolo atanasiano diz: o Pai não foi feito, nem criado, nem gerado por ninguém. O Pai é incriado, ensina o símbolo atanasiano. O Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade, só procede do Pai? Sim. O Filho só procede do Pai, não foi feito ou criado, mas gerado, ensina o símbolo atanasiano. O Filho é incriado, ensina esse mesmo símbolo. O Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, vem do Pai e do Filho? Sim. O símbolo atanasiano diz: o Espírito Santo vem do Pai e do Filho, não feito, nem criado, nem gerado, mas procedendo, ensina o símbolo atanasiano. O Espírito Santo, segundo o símbolo, é incriado. Estimado católico, são três pessoas incriadas? Não, é um só incriado, ensina o símbolo atanasiano. Caríssimos católicos, Deus é Trindade. A Trindade não é algo acrescentado a Deus, é o próprio Deus. Santo Agostinho escreve: estamos em busca da Trindade, não de uma Trindade qualquer, da Trindade que é Deus, o verdadeiro, sumo e único Deus, escreve Santo Agostinho. A Trindade não está num só Deus. A Trindade é um só Deus. Santo Agostinho ensina: na excelsa Trindade, incomparavelmente superior a todas as coisas, as três pessoas são de tal modo inseparáveis que, se uma trindade de homens jamais se diria um só homem, ali se diz e se sabe existir um só Deus, escreve Santo Agostinho. A alma de Jesus Cristo está totalmente imersa na Santíssima Trindade. Goza seu intelecto da visão beatífica e nela vê a Deus, cuja natureza Jesus possui. Conhece a pessoa do Verbo como sujeito de toda a sua atividade humana. Vê o Pai, de quem se sente filho, vê o Espírito Santo que nele habita. Sua vontade está investida de uma caridade criada, incomensurável, como a graça que o adorna, e esta caridade sobe incessantemente, com um movimento rapidíssimo, para o Pai Celeste, para derramar-se em seguida sobre todos os homens. Estimado católico, tudo que o Verbo é, ele o é
pelo Pai. O Pai ama a seu Filho com um amor infinito, porque nele vê reproduzido de um modo mais perfeito seu próprio ser. O padre João Batista Lehmann escreve: do mesmo modo ama o Filho ao Pai, com amor eterno e divino, porque em sua própria magnificência reconhece sua origem divina do Pai, escreve o padre João Batista Lehmann. O amor que une o Pai ao Filho não é um amor estéril, isso mesmo, o amor que une o Pai ao Filho não é um amor estéril. O padre João Batista Lehmann ensina: o amor que une o Pai ao Filho é em Deus uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Estimado católico, Jesus Cristo trabalhou na oficina de Nazaré, percorreu os caminhos da Palestina, pregou o Evangelho, instruiu, discutiu com os fariseus, curou os doentes, entreteve-se com as multidões, ocupou-se de todos em união com as divinas pessoas, com o Pai e com o Espírito Santo. No seu íntimo, continuava a viver esta maravilhosa vida de união com as divinas pessoas. No Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 16, diz: aquele que me enviou está comigo. E em São Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Só a oração de Jesus Cristo é perfeito louvor de adoração à Santíssima Trindade, perfeita ação de graças e impetração sempre eficaz, porque só Ele, Jesus, pode oferecer à Santíssima Trindade homenagens infinitas. Prezado católico, uma só é a divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, igual à sua glória e coeterna à sua majestade. Santa Faustina Kowalska diz: ó Santíssima Trindade, mas uma só divindade, que tendes um seio amoroso para todos, e como um bom Pai, não menosprezais ninguém, diz Santa Faustina Kowalska. Imenso é o Pai, imenso o Filho e imenso o Espírito Santo, mas não são três imensos, é um só imenso, ensina o símbolo atanasiano. O que significa imenso? Imenso significa, segundo Monsenhor Cowley, sem limites no tempo. Deus nem tampouco os tem na extensão. Está em toda parte, no céu, sobre a terra, em todos os lugares, não como os corpos que necessitam de uma porção limitada do espaço, mas como os espíritos, e mais ou menos como nossa alma está toda inteira e em cada parte do corpo que ela anima, escreve Monsenhor Cowley. Prezado católico, eterno é o Pai, eterno o Filho e eterno o Espírito Santo. O símbolo atanasiano explica: e contudo, não são três eternos, mas um só eterno. O que significa eterno? Eterno significa, segundo o Monsenhor Cowley, Deus sendo o ser necessário, a causa primordial, sempre existiu
e existirá sempre, pois que existe por si mesmo, não pode ter nem começo, nem sucessão, nem fim, explica Monsenhor Colli. Igualmente, onipotente é o Pai, onipotente o Filho e onipotente o Espírito Santo. O símbolo atanasiano explica, e contudo, não são três onipotentes, mas um só onipotente. O que significa onipotente? O padre Walter de Vivier explica: Deus pode fazer tudo o que quer. Para fazer uma coisa, basta que ele a queira. Por isso Deus é onipotente, isto é, aquele que pode fazer tudo o que quer, ensina o padre Walter de Vivier. Igualmente, o Pai é o Senhor, o Filho é o Senhor e o Espírito Santo é o Senhor. E o símbolo atanasiano diz, e contudo, não são três senhores, mas um só é o Senhor. Prezado católico, Senhor significa que Deus tem o domínio absoluto de todas as coisas. Então, conhecemos um pouco sobre a unidade e trindade de Deus. O católico deve obedecer com alegria e fidelidade à doutrina católica. Deve estudar a doutrina católica. São Pio X ensina que o católico que não estuda a doutrina católica por preguiça, desprezo, comodismo, comete pecado mortal. Catecismo Maior, número 5. E o segundo catecismo da doutrina cristã, na lição preliminar número 15, diz que o católico que não estuda a doutrina católica, por negligência e preguiça, peca mortalmente. O católico deve ler a Bíblia todos os dias, deixar essas novelas podres de lado, vômito do capeta, e ler todos os dias a palavra de Deus, fazer uma leitura meditativa todos os dias, ler também as biografias e escritos dos santos e os documentos pontifícios. O católico que não conhece a doutrina católica fica mudo, isso mesmo, mudo, diante das críticas dos inimigos da Santa Igreja. Falam mal do Papa, de Nossa Senhora, fala mal da Eucaristia, fala mal da Igreja, e o católico fica mudo, não sabe defender a Igreja. Essa falta de conhecimento fortalece os inimigos. O Papa Leão XIII escreve: nada tanto encoraja a audácia dos maus como a covardia dos bons. Repito o que escreve o Papa Leão XIII. Nada tanto encoraja a audácia dos maus como a covardia dos bons. Carta encíclica Sapientiae Christianae, número 18. Dominum confitrem, Ceterum Padre, omnis terra veneratum, Tiriones angeli, tibi celi et universi potestates, tibi cherubim et serafim, examini voce proclamant, Sanctus, Sanctus,
Salve.